Olá, gente. Quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem rápida e extremamente objetiva que os Salmos, o livro dos Salmos, vão nos ensinar. E eu quero dividir com você aquilo que o Senhor falou comigo nesses dias. Salmo de número 137, dos versos 1 até o 4, a palavra de Deus diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos do Senhor. E aí o salmista, no versículo 4, vai fazer uma pergunta que diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Nós sabemos que o livro dos Salmos, ele é o livro mais longo da Bíblia, tem 150 capítulos, são 150 salmos. Quase a metade desses salmos foi escrito por Davi, e logo a gente começa a pensar aí. A gente entende também que os salmos são cânticos, são músicas que foram compostas por vários salmistas, dos quais Davi, como eu disse, foi o que mais compôs. E aqui o livro dos Salmos, ele é recheado de tantas coisas, tantas direções, correções, histórias, canções, situações. O livro dos Salmos, em música e poesia, descrevem situações e momentos que o povo passou na presença do Senhor e longe da presença do Senhor também. E hoje eu quero compartilhar com você 7 recados que vão abençoar a sua vida, que vão abençoar a sua casa, que estão escritos aí no livro dos Salmos. O primeiro recado fala sobre a restauração da alegria. Eu quero aproveitar aqui esse gancho. Nós estamos no ano de 2021, dando sequência a um ano de 2020, onde começou uma pandemia por conta desse vírus do Covid-19, e essa pandemia ela tem se alastrado e hoje, nesse dia, nós estamos vivendo o pior dos tempos dessa pandemia, apesar da vacina estar começando a ser executada, aplicada em vários países, inclusive aqui no Brasil, mas nós vivemos um tempo ruim, e onde as notícias têm carregado pessoas de coisas negativas, pessoas têm perdido a vida, perdido as esperanças, as expectativas, e gerado em seus corações tristeza, angústia, depressão, desenvolvido doenças psicossomáticas, doenças essas que têm trazido tantas coisas ruins para dentro de suas casas, miséria, enfim, muitas coisas ruins. Mas eu não quero me atrelar a essas coisas, pelo contrário, eu quero trazer uma excelente notícia em 7 partes nesse momento aqui. O primeiro recado que o livro de Salmos nos dá é sobre a restauração da alegria. O Salmo de número 30, dos versículos 11, no versículo 11, no versículo 12, ele vai dizer assim para mim e para você: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste-me o pano de saco e me vestistes de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. A restauração da alegria. Amados, quando alguém é muito contagiante, muito gostoso você viver perto, próximo de pessoas alegres. Pessoas alegres trazem cores para a nossa vida, trazem alegria, trazem esperança. Pessoas alegres são otimistas, pessoas alegres são aquelas pessoas que te impulsionam para algo maior, para algo melhor. Pessoas alegres são motivadas a fazer tudo que muitas vezes o nosso próprio coração ou até mesmo o nosso próprio corpo ele diz para a gente não fazer. A alegria ela é tão
contagiante que hoje em dia a medicina tem usado a alegria como forma de tratamento e de antecipação no tratamento de tantas enfermidades, tantas doenças, como por exemplo o câncer. Isso já foi comprovado, por exemplo, em hospitais que tratam de câncer infantil. Antes as alas eram todas iguais, paredes brancas, quartos sem nada, não tinha brinquedoteca, nada disso. Hoje em dia foi comprovado que os lugares, os hospitais onde as paredes são mais coloridas, onde as crianças podem interagir melhor, tem brinquedo, tem outros atrativos, jogos, enfim, algumas coisas que elas possam se distrair, se motivar ao próprio esse movimento dos doutores da alegria, que são pessoas, médicos ou não, profissionais liberais, pessoas, voluntários de uma maneira geral, se vestem de palhaços e vão animar as crianças, contar histórias para as crianças que estão se recuperando de câncer. Isso é comprovado que a alegria traz uma recuperação muito mais rápida. Então, o primeiro recado do salmista para você neste dia é esse: seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa alegre. Capítulo 30 dos Salmos, como a gente leu, tornaste o meu pranto, quer dizer, mudou a minha tristeza em dança alegre, tirou o meu pano de saco. O que é o pano de saco? Pano de saco era uma roupa feita para os momentos de angústia, de aflição da alma, de tristeza, de arrependimento, de dor, de angústia, momentos onde as pessoas viviam as piores perdas. Então Deus tira o pano de saco e coloca uma veste de alegria sobre a sua vida. Segundo recado do livro de Salmos, Salmo de número 20, versículo 6, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, e nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. O segundo recado do salmista é a certeza da vitória em Cristo Jesus, não na força do nosso braço. A força do nosso braço, ela é limitada, ela é pequena diante de tantas outras coisas que a gente pode fazer ou vivenciar. Então, a nossa confiança, a nossa vitória verdadeira, certeza dessa vitória, ela só acontece conosco quando nós a depositamos nos braços do Senhor e na presença do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, nas posses, naquilo que elas possuem, nos seus bens, na segurança daquilo que é terreno, mundano, na abundância financeira que elas foram conquistando ao longo dos tempos, ou que herdaram de seus pais ou avós, enfim, não importa. O importante é que nós não vamos levar nada disso para a nossa outra vida, mas tudo isso vai ficar aqui, e as circunstâncias positivas financeiramente falando não nos dão a segurança necessária que muitas vezes nós pensamos tê-la quando possuímos tantas coisas. O recado para nós do salmista é a certeza da vitória em Cristo, em Deus e na sua palavra. Eu quero só contar uma breve historinha rápida, bem rápida aqui. Um dia, na verdade não é uma história, é um depoimento. Eu assistindo uma reportagem, ouvi o repórter perguntando a um músico que toca à noite na cidade de São Paulo, e há muitos anos, mais de 30 anos, ele é músico e ele vive daquilo que ele faz, da arte que ele executa. Então perguntaram para ele, a repórter perguntou para ele: e você não pensa em sucesso? E ele devolveu a pergunta com uma pergunta. Ele falou: o que é sucesso para você? E a repórter perguntou novamente: o que é sucesso para você?
ele então respondeu: sucesso para mim não é eu ter vários CDs gravados, várias músicas tocando nas emissoras de rádio no Brasil e fora. Sucesso não é eu estar na TV tocando e cantando o tempo todo. Sucesso para mim é eu ser bem-sucedido naquilo que eu faço. Sucesso para mim é sair da minha casa todos os dias que eu vou trabalhar e trazer para dentro da minha casa, para minha família, o sustento com o meu trabalho, com aquilo que eu faço de maneira alegre, feliz, e isso tem proporcionado para nós o sustento. Para mim, sucesso é isso. Então, querido, a certeza da vitória só existe no Senhor. Terceiro recado, Salmo 119, verso de número 105, a palavra de Deus diz assim, nesse verso: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O terceiro recado é: nós precisamos de luz para caminhar. Quando os evangelhos dizem a respeito daquela história, daquela parábola das 10 dracmas, quando uma mulher perdeu uma das suas 10 dracmas dentro da sua casa, qual foi a primeira atitude que ela tomou? Diz o texto que ela acendeu uma lâmpada, uma lamparina, uma candeia, e colocou num lugar alto dentro da sua casa, para que naquele lugar ela pudesse iluminar toda a sua casa, todo aquele ambiente, e partindo desse princípio, ela assim pudesse procurar com mais clareza e encontrar a dracma perdida, e foi o que aconteceu. Porque a palavra de Deus é para nós lâmpada para os pés e luz para os caminhos, para o nosso caminho. Porque quando nós caminhamos debaixo da luz de Cristo, nós andamos bem, vivemos bem e enxergamos todas as coisas. A palavra do Senhor é aquilo que nos norteia, nos orienta e nos mostra aonde devemos e onde não devemos caminhar e andar. Quando caminhamos em trevas, nós estamos sujeitos a cair, a tropeçar, a esbarrar, a errar o caminho e a todo e qualquer tipo de tragédia emocional, física, financeira, enfim, qualquer tipo de tragédia, até mesmo nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Por isso, o salmista, no Salmo 119, no verso de número 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela, a Bíblia, a palavra de Deus é quem nos dá base, fundamento, chão para nós caminharmos todos os dias. Ok? Quarto recado, garantia de socorro. Salmo de número 121, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem logo no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente acorda bem, nem todos os dias da nossa vida são dias bons. Nós vivemos os dias maus, nós temos dias maus, dias de más notícias, dias onde o vento sopra contra o nosso barco, dias onde o que a gente mais gostaria não acontece, dias de perdas. Nesses tempos de pandemia, quantas pessoas conhecidas, queridas da gente, até mesmo familiares, você perdeu, eu perdi, quantos de nós perdemos essas pessoas? Más notícias nos entristecem, tudo isso chega para nos nocautear, mas a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso socorro. Quando as más notícias vierem, nós temos que recorrer a Deus, buscar nele forças, graça, fé, sustento, para a gente seguir em frente com a nossa caminhada. Não se desespere nesses tempos. Eleve sim os seus olhos para o alto. É de lá que o Senhor vai te socorrer, é de lá que o Senhor vai falar com você.
Quando Moisés ia falar com Deus face a face, lá no livro de Gênesis, lá no livro de Êxodo, conta essas histórias, conta a Bíblia que Moisés, Deus dizia para ele: suba ao monte, Moisés. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque, ele subiu ao monte Moriá. Então, para se aproximar de Deus, é necessário a gente elevar os nossos olhos, elevar o nosso coração, o nosso pensamento, tirar os olhos das coisas que acontecem aqui na terra, onde muitas vezes os problemas, as dificuldades, as tribulações, as derrotas, as tristezas, as infelicidades, elas nos atormentam e nos tiram do foco, que é a presença do Senhor. Então, coloque os teus olhos no teu Criador, no teu Salvador. E o quinto recado diz assim: o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso lugar seguro. Salmo de número 46, versículo 1 e versículo 11. Versículo 1 diz assim do Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso de número 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós queremos correr, fugir das circunstâncias, não adianta a gente correr para a bebida, não adianta nos refugiarmos nas drogas, não adianta buscar o suicídio como forma, como muitos têm buscado o suicídio como forma de alento, de calma, de fim das preocupações e dos problemas. Não, querido, você precisa saber algo, e eu tenho que compartilhar isso com você. Nós temos duas vidas. A nossa vida, a vida que nós vivemos hoje, humana, e a nossa vida eterna. Só temos essas duas vidas. Então, quando a nossa vida humana, a nossa saúde, ela finaliza aqui, o nosso vigor acaba e nós morremos, nós damos início então a uma vida eterna. E essa vida eterna, ela é dupla. Ou ela é com Deus, ou ela é com o diabo. Isso é sério e é certo. Então, o que é? As nossas escolhas de hoje vão determinar na nossa segunda vida, na nossa eternidade, para onde é que nós vamos. Ou nós vamos para o céu com Deus, quando aceitamos e recebemos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ou vamos para o inferno, quando desprezamos e rejeitamos a Cristo. Quando andamos fora dos seus caminhos, dos seus preceitos e dos seus estatutos. Eu quero dizer para você que o Senhor é o nosso lugar seguro. Então, o suicídio não é forma de acalmar o seu coração. Pelo contrário, a Bíblia diz lá em Apocalipse que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Cuidado com o que você vai fazer. Não tome decisões que vão prejudicar nem a você, nem outra pessoa. Pelo contrário, busque no Senhor o seu refúgio, o seu lugar seguro. Há momentos que para a gente caminhar 10 passos para frente, nós temos que parar e retroceder alguns passos. O retroceder não significa retroceder na fé, mas significa deixar a situação presente e voltar atrás um pouquinho, buscar o Senhor, buscar forças para que você continue a sua caminhada. Isso é buscar um lugar seguro. E nesse planeta Terra não há lugar seguro para se estar. O lugar seguro, o único lugar seguro que nós podemos encontrar é no Senhor. Ele pode nos dar paz, alegria, esperança, vigor. Ele pode nos sustentar todos os dias da nossa vida. Por isso, Ele é o teu lugar seguro. 6. Na comunhão há bênção. Salmo de número 133. A palavra do Senhor nos diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é na união das pessoas que Deus ordena a bênção. Salmo 133, eu quero ler os 3 versículos dele para você. Ó, quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos.
é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, em sexto lugar, Deus ordena a bênção dele, onde há comunhão. Comunhão, a gente precisa entender o seguinte: não é todos pensarem a mesma coisa. Nós podemos ter divergências de pensamentos, mas com relação aos princípios e valores da palavra, ou que a palavra de Deus nos ensina e nos fornece, com relação ao bem maior, seja dentro da sua casa, dentro da sua empresa, no seu local de trabalho, na sua escola, no seu hall de amizades, no seu relacionamento, seja namoro, seja noivado, seja casamento, no seu relacionamento entre amigos, de todas as formas onde você se relaciona. O que a gente precisa entender? Em tudo isso há um bem maior. A divergência de pensamentos, a diferença de pensamentos, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, muitas vezes tem que ficar em segundo plano para que o bem maior seja beneficiado pelo meu apoio, pela sua dedicação, pela nosso trabalho em conjunto. Unidade, caminhar em unidade é isso, é juntos oferecermos o talento que Deus deu a cada um de nós, para que nessa união, nessa junção de talentos, o reino do Senhor seja estabelecido, ok? Então é na unidade. A unidade, muitas vezes, quando eu sou contrariado, eu começo a trabalhar contra o que eu estou, o meio que eu estou inserido. Eu vou cantar, vai cantar tal música na igreja. Não gosto dessa música, não vou cantar. Então isso é coisa medíocre demais. O que é que nós precisamos entender é que eu posso colaborar para que o bem maior seja estabelecido e seja evidenciado. Então é na união, marido e mulher decidindo juntos o bom andamento da casa, na empresa, os funcionários se dedicarem ao seu patrão, o patrão olhar para o seu funcionário também, não como uma máquina de dinheiro, mas como alguém mas como uma pessoa, um humano que dedica seu tempo, que investe sua vida, e ele deve ser bem remunerado, bem recompensado. Ambos devem ter pensamentos com relação a isso. Um oferece a sua mão de obra, o outro paga por essa mão de obra o preço justo, não a exploração. E os funcionários também não encurtarem em seus braços, entende? Encurtar o braço, fazer corpo mole, fazer serviço mal feito, isso depõe contra a sua vida. É a união. Quanto mais a empresa é abençoada, você também vai ser abençoado. É assim que nós cremos, é assim que nós vivemos. Na igreja, da mesma forma, eu coloco o meu talento, você coloca o seu talento, juntos o nosso talento vão adicionar ao talento de outras pessoas e vão evidenciar a obra e a implantação do reino de Deus aqui nessa terra. E o sétimo recado eu quero compartilhar com você é a beleza da grandeza de Deus. Salmo de número 48, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Ali é o lugar da santidade de Deus. Nós amamos a Deus pela beleza da sua santidade, pela riqueza de pureza que Deus tem. A Bíblia diz que no Senhor não há sombra de variação, não há dúvida, não há erro, nada há fora de contexto, fora de tempo. Tudo é perfeito pelo Senhor, para o Senhor e no Senhor. E nessa
formosura, nessa beleza de Deus, ele manifesta a sua grandeza. Alguém que pensou, raciocinou e do nada fez todas as coisas, pelo poder da sua palavra e pela sua mão, quando Deus constrói o homem naquilo que nós aceitamos como sendo uma reunião da Trindade, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus, no ser humano, ele expressa toda a sua beleza, toda a sua grandeza, construindo, entre aspas aí, a criação perfeita, que raciocina, que pensa com o coração, que age e que pode expressar, quando andando em vida alinhada com a palavra, em vida reta e correta, ele pode expressar. O ser humano é o único ser nessa terra que pode expressar a natureza divina, e nós podemos viver assim quando andamos debaixo da palavra do Senhor. Queridos, eu quero só recapitular a esses 7 recados que os salmistas nos ensinam nesse dia, para que você seja abençoado. Primeiro recado: a restauração da alegria, Salmo de número 30, versos 11 e 12. Segundo recado: certeza da vitória, Salmo de número 20, versos 6 e 7. Terceiro recado: luz para caminhar, Salmo 119, verso 105. Quarto recado: garantia de socorro, Salmo 121, versos 1 e 2. Quinto recado: nosso lugar seguro, Salmo 46, versos 1 e 11. Sexto recado: na comunhão há bênção, Salmo 133, do 1 ao 3. Sétimo recado: a beleza da sua grandeza, Salmo 48, versos 1 e 2. Que Deus abençoe a sua vida. Pegue esses recados e faça deles verdade na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, e sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua empresa, o teu trabalho, a tua escola, todos os meios onde você vive, onde você está inserido, que você seja luz e bênção para pessoas que estão ao seu redor. Deus te abençoe, fique conosco, inscreva-se aí no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber os nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.